a sustentação necessária aos estudos da noite e que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxeram a todos aqui nesta noite, possam amparar-nos e que nós tenhamos a oportunidade, mais uma vez, neste grupo, nesta assembleia que aqui se reúne, em que o Cristo nos dá e nos oferece essa oportunidade rara. Então, agradecermos a esse mestre por aqui nos encontrarmos. O tema da nossa palestra é simples. O pecado da morte. Essa é uma alusão interessante que nós vamos encontrar no Evangelho de João e ali em João 8:24, a seguinte conotação: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Interessante, né? Ele narra esse aspecto aqui, olha aqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque o pecado não está no Cristo, está em cada um de nós. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Interessante que essa colocação já nos chama a atenção a um fato interessante, né, de que morrer pelos nossos pecados se nós não crermos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho senão por Ele. Então não é difícil para a gente entender a colocação evangélica aqui. Mas nós precisamos estar atento nesse estudo que nós vamos fazer, porque todos os estudos que nós formos realizar dentro do movimento espírita está relacionado com a nossa mente. Tudo. Porque é tudo muito interior em cada um de nós. Por exemplo, a nossa mente é composta por razão e sentimento. Hoje, dois aspectos. Razão e sentimento. Mas nós viemos desenvolvendo isso quando fomos lá na época ainda do mineral, de princípio inteligente, não espíritos ainda, porque não éramos espíritos, mas princípio inteligente só. Ali nós desenvolvemos, na época do mineral, a atração. Depois, no vegetal, desenvolvemos a sensação, a sensibilidade. Eu já comentei com vocês aqui outro dia, que se não tivéssemos desenvolvido isso na época do princípio espiritual, lá no vegetal, nós não teríamos a mediunidade que temos hoje. Porque essa sensibilidade é a sensibilidade adquirida na planta, no vegetal. Ainda não espíritos, e sim princípio espiritual. Depois da sensação da sensibilidade, vem o instinto, passando pela fase animal. É isso? Depois vem a razão. Depois o sentimento. E agora tem um agravante maior para todos nós, em desenvolvimento. No nosso estágio evolutivo que nós nos encontramos aqui, hoje todos nós estamos dentro daquele aspecto chamado responsabilidade. E a nossa responsabilidade aumenta a cada instante. Por exemplo, a nossa presença nessa casa aqui, de todos nós, minha e de vocês, nesta noite, não há dúvida que ao sairmos daqui, a nossa responsabilidade já será muito maior. E bem maior. Porque a cada conhecimento que nós vamos adquirindo, que nós vamos buscando, o entendimento que nós vamos trabalhando dentro do nosso interior, através daquele conhecimento que a gente adquire,
aumenta a nossa responsabilidade. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Em todos os níveis de comportamento social, em qualquer área. Então, cada estudo que nós realizamos, a responsabilidade aumenta. Cada ato nosso, dentro do entendimento e da busca dos ensinamentos do Cristo, em que a gente passa a entender e compreender aquilo, aumenta a nossa responsabilidade. Então, a questão do sentimento nosso está muito relacionado com a Eva, porque a razão está diretamente ligada com Adão. Adão, a razão, e Eva, o sentimento. Então, isso é algo interessante, porque Adão é aquela figura que, quando os capelinos chegaram aqui na Terra, ele é a representatividade simbólica da vinda desses capelinos, mas ele tem outros simbolismos, outras representações também. Por exemplo, Adão é o primeiro ser vivente. O que significa Adão, primeiro ser vivente? Já numa outra conotação simbólica. Quando nós comentamos agora há pouco do princípio espiritual, e que o princípio espiritual, na fase do instinto do animal, ele tem o pensamento fragmentado, ele não tem pensamento contínuo, a partir do momento que este animal, ou esse animal não, esse princípio espiritual, saindo da fase animal, passa a ter pensamento contínuo, ele já passa a ser Adão. Perceberam? Porque é o primeiro ser vivente. Então, o primeiro ser vivente significa isso. O momento em que o espírito deixa de, o princípio espiritual deixa de ter pensamento fragmentado e passa a ter pensamento contínuo. Também é uma representatividade simbólica de Adão. Então, todos nós somos Adão. Todos nós temos Adão dentro de nós, como todos nós temos Eva dentro de nós. Todos nós temos Abel dentro de nós, todos nós temos Caim dentro de nós. Porque tudo, como eu disse lá no começo, é interior. É campo mental. É trabalho em desenvolvimento. Então, tem hora que nós agimos como Adão, com muita razão, sem mesclar com a sensibilidade de Eva, que também está dentro de nós. Com o Caim, que é a representatividade simbólica que está dentro de cada um de nós, daquele espírito mais adiantado, né? Daquele espírito com entendimento mais profundo dos ensinamentos do Cristo, embora numa época em que o Cristo ainda não tinha vindo para a Terra, mas que naturalmente esses espíritos, quando, por exemplo, Sócrates, que viveu 450 anos antes de Jesus aqui, pregava todos os ensinamentos de Jesus. Então os espíritos traziam em seu bojo. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. Adão e Eva não existiram, são seres simbólicos. Abel e Caim também. Da mesma forma que a serpente também não existiu. É tudo simbólico. E a serpente está dentro de cada um de nós também atuando de uma forma inteligente nos dias de hoje. Muito inteligente. Vou relembrar aqui um casozinho que o Chico Xavier contou para um amigo uma vez. Para a gente entender essa questão da serpente. Eu disse assim, não vou citar o nome do amigo, não, ele já está desencarnado. Olha, fulano, antigamente a gente ia nos centros espíritas, e eu vivenciei isso muito, eu sou um pouco mais velho, Paulo também, pela idade, vivenciou aí para trás, e chegávamos no centro espírita, lá, de repente, alguém ficava mediunizado em público. Isso era comum antigamente, vocês são mais novos, não vivenciaram isso. Eu vivenciei muito. E fazia aquele estardalhaço danado lá dentro. E o Chico comentando isso, você percebeu, Romeu, que isso não acontece mais? É muito difícil ver alguém passar mal dentro de um centro espírita, hoje mediunizado.
E é verdade. Aí o Chico Xavier disse assim, sabe por quê? Agora, acabei citando o nome aqui, seu Romeu Grise, né, Paulo? Seu Romeu Grise de Votuporanga, ele contou isso para o seu Romeu. Romeu, é interessante, porque agora os obsessores não estão mais trabalhando daquela forma como trabalhavam ostensivamente antigamente. Chegavam e influenciavam o médium de tal forma que ele fazia aquele escândalo no salão. Hoje os obsessores estão trabalhando com muita inteligência. Esse é o grande problema nosso. Sabe onde eles trabalham hoje, Romeu? Aqui, ó, no nosso campo mental. Sutilmente. Influência sutil, e nós vamos entrando na onda deles. Isso é a serpente trabalhando, perceberam? Essa é a função da serpente. Querem ver? Então nós vamos lá agora em Hebreus. Então, lá em Hebreus nós vamos encontrar o seguinte. Hebreus 27. 10, 27. Isso, os evangélicos gostam muito disso, né? Adoram esse texto aqui. Vamos lá. E como aos homens está ordenado por morrerem uma vez, é aí que eles gostam. Porque não entendem a forma como nós entendemos isso, como a doutrina espírita nos esclarece. Então, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Assim também o Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então vamos voltar aqui e trabalhar um pouquinho isso. Então, olha bem. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. O que significa esse morrer? Porque o assunto não é morte pelo pecado. Ordenado a morrer uma vez. Não é que a criatura vai morrer uma vez só. O que deve morrer dentro do homem são as iniquidades que estão agindo e vigorando no interior dele. Isso, a orientação aqui, deveria ou deve morrer uma vez só. Devia eliminar isso de uma vez. Tudo aquilo que não for bom deve ser morto de uma vez só. Mas nós não conseguimos. Aí vai, encarnações, para que a gente consiga matar dentro de nós a inferioridade que nós trazemos de um passado longínquo. Mas vamos dar um outro exemplo sobre isso. Queria matar isso de uma vez só. Lembra do Paulo? A modificação de Paulo foi tão grande, que é como se ele tivesse matado tudo isso, aquela inferioridade, de uma vez só. Não que naturalmente tenha sido de uma vez só, porque ele continuou, ele foi para o deserto, trabalhou 3 anos estudando, sofreu muitos resgates, mas ele entendeu com profundidade. Compreendeu os ensinamentos do Cristo e uma modificação, uma mudança. Isso é o significado de matar aquilo que não serve para nós, que está dentro de nós, uma vez só. Aí o pessoal entende que se morre só uma vez, que aí não há reencarnação, e não é por aí. O entendimento é que não está correto. Então, assim também, aí diz assim, vindo depois disso o juízo. O juízo seria aquele juízo final? De forma alguma. O juízo está onde? No interior de cada um de nós. É consciencial. É estado de consciência. E nós próprios é que somos os juízes de nós mesmos. E aí nós vamos, nesse processo aí, sofrendo muito, encarnações, milênios a milênios. Afora. Lutando uma luta terrível, difícil, quando às vezes seria mais fácil, um esforço muito grande de nossa parte, a gente modificar. Não a nível de Paulo, porque fica difícil para nós, mas há possibilidade
de fazer algo mais, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Vocês acreditam que Jesus virá pela segunda vez? Naturalmente, que aqui na Terra encarnado, não. Como é que ele virá pela segunda vez? Jesus também está dentro de cada um de nós. E a segunda vinda do Cristo, ela é interessante. É o momento em que a criatura entra naquela condição de Paulo. Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aí o Cristo apareceu pela segunda vez a Paulo. Perceberam? Essa é a segunda vinda do Cristo. Ele não virá em espírito ou encarnado. Esqueçamos, não virá. Mas estará em nós a partir do momento da mudança. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu sempre comento isso aqui, porque isso é muito interessante para a gente registrar. Porque o Paulo, a partir daquele momento, daquela modificação, o ser crístico do Cristo passou a vigorar como se fosse uma corrente, que vai e volta 24 horas por dia em Paulo sem que ele perdesse a personalidade. Nós não vamos perder a personalidade. Mas aí é o ser crístico do Cristo atuando. Essa é a segunda vinda do Cristo, no interior de cada um de nós. Porque a segunda vinda do Cristo tem outras explicações também simbólicas muito interessantes. Acho que nós já fizemos uma palestra sobre a segunda vinda do Cristo aqui. Perceberam? Então esse é o caminho nosso. Irmos trabalhando o nosso campo mental, nos esforçando, mobilizando fatores, elementos educacionais para nos tornarmos seres crísticos, como aconteceu com Paulo. E aí ele vai trabalhando assim. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Aí diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aí o Paulo diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por incrível que pareça, tem muita gente ainda, até do movimento espírita, procurando tirar os pecados dessa forma. Mas Paulo está aqui ensinando que não tira pecado nenhum, não. Não é esse o caminho. Na verdade, a morte do pecado é interior de cada um. Como nós dissemos, já alertamos lá no começo. A morte do pecado, dos erros que nós cometemos. Vamos traduzir pecado, que às vezes é uma palavra um pouco mais comum. Pecado para erro. Porque os erros que nós cometemos, a responsabilidade é nossa. E aí nós temos que trabalhar interiormente, estudando e entendendo o Evangelho de Jesus e principalmente colocando ele em prática. Aí nós vamos entrando naturalmente dentro de um processo de responsabilidade, que é o momento que nós estamos vivenciando na Terra agora, de grande responsabilidade, de assumirmos compromissos realmente e cumprirmos como determina os mandamentos. E aí, seguindo aqui, nós vamos observar então. Sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados. Aí o Paulo diz o seguinte, disse que eu acabei de dizer, então. Se você está passando por uma dificuldade, neste momento,
ou está morto para aquilo, não adianta acender vela, matar bode, ovelha, porque o assunto é de ordem legal. É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então não adianta nem acender vela. Porque é algo interior, está dentro de cada um. Correto? Seguindo. Pelo que entrando no mundo, o que é entrar no mundo, gente? Reencarnação. E é aí que nós vamos matando os pecados. Encarnação e encarnação. Então, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Esse texto fala sobre reencarnação. Está aqui no Novo Testamento. Esse texto é a maior alusão que existe nas epístolas de Paulo, falando sobre reencarnação, que muita gente ainda não conseguiu entender e compreender. Entendeu? Seguindo. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Para fazer, ó Deus, a tua vontade, eis que aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quer dizer, a criatura se reencarna, se coloca em condição de fazer a vontade de Deus e olha, Deus, aqui estou reencarnado, voltei ao corpo de carne para fazer a tua vontade. Então, o nosso caminho é por aí. Não há outro caminho para matar o pecado ou para a morte do pecado, senão pela reencarnação. É pela reencarnação que nós vamos encontrar o caminho que nós precisamos para ir liquidando com as nossas iniquidades interiores que nós adquirimos nos processos reencarnatórios aí para trás, né? Então, a Eva sucumbiu como ao pecado? O que aconteceu com Eva? Que seria a mulher de Adão simbolicamente. Porque, como eu disse, não existiu, é personagem simbólico. Então, a Eva sucumbiu representando a insinuação da serpente. A serpente não é a que caminha rasteira ondulosamente na terra? Vibração de onda longa. Não é vibração de onda curta que segue em direção ao alto. Então, a Eva reclamou com o Senhor. Senhor, fui enganado pela serpente. O que acontece conosco? Alguém chega na gente e começa. A professora está lá na sala de aula. Aí as amigas já estão não conhece doutrina, começa lá. Ah, fulana é casada, por exemplo. Ah, fulana, vamos para o barzinho com a gente, tal, você não sai. Não posso, cara. Vai, passa um ano e as companheiras lá. Vamos viajar com... Está lá. Ó a serpente atuando, estão me entendendo? Estou dando um exemplo aqui. Usando o serviço profissional da criatura lá, tem 100 funcionários. Aí, os companheiros do marido da fulana lá. Fulano, você é bobo. Vamos dar nossa saidinha. Não. Até que um dia ele cede. Depois eles chamam de novo, ele não cede. Um dia ele cede de novo. Ó a serpente atuando. Estão percebendo a função da serpente dentro de nós? E ela está dentro de nós. Até o momento que a criatura se interessa por aquilo. Um fragmento de desentendimento leve dentro da nossa casa, com a esposa, me aborreci dela, o que ela fez comigo. Pronto. A serpente venceu. Em parte, é claro. E o fulano se desvincula do lar, da esposa e vai acompanhar os amigos. E aí, só Deus sabe e a gente conhece casos aí que são terríveis a respeito disso. Não é? Então, nós temos que tomar cuidado com a serpente interior. Porque a Eva é a representação simbólica, eu disse, do sentimento. É por isso que o Adão é importante. E é por isso que o marido é importante junto da mulher. Porque ele é representatividade dessa razão. E nem sempre, ou melhor, a razão no nosso estágio de evolução, vou deixar bem claro isso, no nosso estágio de evolução, a razão
deve estar sempre um pouquinho acima do sentimento. Porque se deixar o sentimento prevalecer, acontece o que aconteceu com a Eva sendo influenciada pela serpente. Estão entendendo? Deixa eu ver a hora lá, estamos na hora de encerrar. Então, é esse o nosso cuidado. Não deixar com que a serpente movimente no nosso campo mental as influências dela. Porque essa Eva que foi influenciada pela serpente, na verdade, há 2000 anos atrás, apareceu um outro ser interessante, porque nós vamos caminhando para o encerramento, porque o nosso tempo já foi. Um outro ser interessante, que trouxe para nós todos uma representatividade simbólica interessante. Diferente da Eva, que deixou se influenciar pela serpente. Nós vamos encontrar quem nessa condição, né? Então, muitos séculos depois, em Nazaré, na Galileia, surge uma Eva renovada. Entenderam? Quem é essa Eva renovada? Maria, mãe de Jesus. Foi influenciada pela serpente? Não. Pelo anjo Gabriel. Por que Maria de Jesus, Maria, mãe de Jesus, não foi influenciada pela serpente e foi influenciada pelo anjo Gabriel? Claro que entra aí o estágio evolutivo da entidade. Mas é uma representação simbólica para cada um de nós. Porque nós temos, todos nós dentro de nós, muito de Eva e muito de Adão. Muito de masculinidade e muito de feminilidade também. Todos nós. Então a Maria, representativamente falando, ela é aquele espírito que nós devemos ter como modelo para sermos influenciados por uma entidade mais elevada. Não do porte do anjo Gabriel, porque nós não temos quilate para isso ainda. Mas naturalmente por espíritos no estágio um pouquinho mais adiantado. Eu comentei com vocês há pouco tempo atrás a questão do João Evangelista quando foi levado para a ilha de Pátimos e foi arrebatado aos ares. Vocês vão se lembrar. Para encontrar-se com Jesus e receber os ensinamentos do Apocalipse, que são extraordinários. O que aconteceu com João? Quando ele viu, olhou para trás, porque a voz de trombeta apareceu por trás. Porque eu disse, os nossos ouvidos estão mais preparados que a visão. Então apareceu por trás, ele viu, não suportou. Toda aquela iluminação como um sol do rosto do Cristo. O que aconteceu com João? Declinou-se. Ele não agachou, não, é diferente de agachar. Declinou-se. E beijou os pés de Jesus. Outra palestra. Mas olha bem, quando Jesus passou os ensinamentos a João Evangelista, na ilha de Pátimos, nos ares, como é que João trouxe esses ensinamentos para nós? Porque ele estava lá em espírito, arrebatado, é como se fosse um desdobramento. Como que ele ia anotar num papel? Não tinha como, né? Então ele foi magnetizado e polarizado pelos ensinamentos do Cristo. E chegando na Terra, naturalmente, que ele perdeu um pouco. Mas a capacidade mediúnica dele trouxe tudo que foi possível de ensinamento do Apocalipse. O processo de evolução nosso se dá dessa forma. A gente se eleva um pouquinho, vai numa faixa vibratória um pouco mais elevada, arrebata vibrações e polarizações, aí a gente volta para a Terra, cai no desconforto do desentendimento, às vezes, do lar, do trânsito, e aborta tudo. Mas Maria teve um fator diferente. Maria não deixou-se cair nesse padrão de vibração, nem de menina, nem de mocinha. Ela manteve. Então, a lição de Maria, para que nós não sejamos influenciados por uma serpente, e sim por um anjo Gabriel, não no nível dele, mas num espírito representativo, de condição melhor, é que nós cresçamos também
através do estudo, no entendimento e na compreensão do Evangelho de Jesus, mas acima de tudo colocando em prática. E sem prática do Evangelho, não tem como. Então, tinha muito material aqui, mas o tempo se foi. Nós, nesse trabalho, devíamos trabalhar Abel, Caim, o simbolismo disso, mas não dá tempo. O tempo passou, né? É tudo representatividade simbólica, muito interessante. Mas agradecer a paciência de todos nessa noite. Muita paz e muita luz.